Um dos livros mais surpreendentes do ano. Eu estou ainda muito impactado, porque que história é essa, gente? Que coisa forte. E eu estou falando nada mais nada menos do que o novo livro entre aspas, né? Porque esse já foi lançado anteriormente por outra editora e agora está sendo relançado pela Companhia das Letras. É o livro Estela Sem Deus, o novo livro de Jefferson Tenório. Impactante. Vamos saber um pouco mais dessa história? Vamos lá. Estela Sem Deus mexeu muito comigo. Muito mesmo. A gente vai presenciar aqui essa saga dessa menina, né? Dessa mulher, dessa. Enfim, gente. Que história incrível. Estela Sem Deus é um daqueles livros que mexe com a gente do início ao fim. Assim como O Avesso da Pele, Jefferson Tenório aqui também vai trazer essa história ali dentro de Porto Alegre. Tem uma parte que se passa no Rio de Janeiro, mas uma boa parte ali em Porto Alegre. A história começa ali em Porto Alegre. A Estela vive com sua mãe Irene e seu irmão Augusto. O irmão é mais novo. Eles vivem, inclusive, com o pai do Augusto. Só que o pai do Augusto falece, né? Vai embora. E aí a mãe dela, né, junto com o irmão, ficam desesperados, porque de certa forma, apesar desse marido, né, da mãe dela não ser um bom companheiro, como se deseja, mas de toda forma ali ele ajuda nas questões financeiras. Então vai embora, fica só os três, né? A Estela tem um pai diferente do Augusto. E aí elas vão, né, vão sair daquela casa porque descobrem que aquela casa ali não estava sendo pago aluguel, né? O cara ali que faleceu era um sacana ali que não estava pagando aluguel. E aí eles têm que sair daquela casa porque receberam uma ordem de despejo. Vão para um lugar muito distante ali do centro, porque a mãe da Estela trabalha como diarista naquelas casas grandes, naqueles apartamentos luxuosos em Porto Alegre. É bem interessante essa história porque a gente vê ali agora um retrato, né, que o Jefferson Tenório traz, um retrato da mãe solo, né, um retrato da mãe solo brasileira e ali com dois filhos. Gente, é muito, 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 muito impactante a história deles, né? Porque ao ir, né, para esse lugar muito distante, sofrem bastante lá, né? Porque é um lugar muito perigoso, quase ninguém quer ir para lá, mas é a única alternativa, porque não tem onde ir. Acontece algo muito terrível lá que eu chorei muito. É tão poderoso aquele negócio ali que mexeu com a família inteira. A mãe ficou anestesiada com tudo que aconteceu. Os filhos ficaram em choque. E até mesmo ali a vida adulta, né? Chega a vida adulta da Estela, ainda ela pensa sobre tudo que aconteceu ali naquela periferia ali em Porto Alegre. Foi muito impactante. E após esse grande acontecimento, que vocês só vão descobrir lendo, a mãe da Estela resolve sair dali e vão morar numa casa de uma amiga. Gente, tudo isso, todo esse percurso é de muita, muita euforia, muita agonia. A mãe tinha descoberto também que estava doente. Os filhos vão ajudar a mãe nessas limpezas, né, das casas ali. E aí largam os estudos, ficam afastados, a mãe não se conforma, e aí ela tem uma solução. Vou mandar esses meninos para o Rio de Janeiro, porque eu tô preocupada com o futuro dessas crianças e eu não quero que eles tenham o mesmo futuro que o meu. E ela manda esses dois, né, a Estela e o Augusto, para o Rio de Janeiro, lá para a madrinha da Estela. E esse percurso, gente, entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, é um percurso de modificação da própria Estela. Ali a gente percebe ao longo desse caminho que a Estela vai se modificando. É como se ela tivesse entrado em metamorfose, é como se ela tivesse num casulo e saísse desse casulo, porque no caminho ela medita muito sobre
tudo isso que está acontecendo, e ela tem noção do que está acontecendo, que é algo muito grave, é algo muito chocante, né? Porque ela sabe o que está acontecendo com a mãe, ao mesmo tempo ela sabe a responsabilidade que tem agora, né? Que é de cuidar do irmão mais novo. Então ocorre uma espécie de adultização da própria Estela ali nesse percurso entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Ao chegar lá no Rio de Janeiro, ela se depara com um novo mundo. Um mundo esse que ela não tinha lá em Porto Alegre, porque eles ficavam ali só naquele mundinho deles, naquela casa, eles não saíam para nenhum lugar. Mas ao chegar lá, a tia dela, né, essa madrinha, já insere eles na igreja, né? Na igreja, nessas igrejas religiosas, pentecostais, enfim. É interessante isso, porque eu falo, porque tanto a Estela quanto o Augusto, ambos ali foram criados em uma religião diferente dessa que eles vão ser inserido agora, né? É uma religião de matriz africana. E aí a Estela fica muito confusa, e eu acho que isso é bem passível de acontecer, é bem interessante, porque essa confusão ela gera porque muitos dessas pessoas de outras religiões meio que condenam, né, essas religiões de matrizes africanas. E aí tem essa discussão que é muito interessante, até alguns pastores, algumas pessoas demonizam muito essa religião de matriz africana. E a Estela fica confuso, o Augusto fica confuso, e aí tenta aquela lavagem cerebral, aquele negócio de aceitar Jesus, de aquela coisa toda, né? Tem esse movimento todo no livro, eu achei muito interessante o Jefferson Tenório trazer, porque isso gera uma discussão incrível sobre religião, sobre tolerância religiosa, sobre fanatismo também, e isso me impactou bastante. Há um despertar muito grande na Estela, porque ela quer estudar, ela quer ser alguém na vida, e eu acho que com essa ida dela para o Rio de Janeiro, ela parece que ela acordou para a vida, ela tem noção agora do que é o futuro, ela fica preocupada com o futuro, ela vai estudar, ela trabalha, ela ao mesmo tempo à noite ela vai estudar para correr, né, aquele tentar correr atrás do tempo perdido ali nos estudos. Ela faz uma espécie, deu para sentir ali uma espécie de supletivo, né, aquela modalidade onde você faz em poucos meses os 3 anos ali do ensino médio. E aí ela se forma, ela tenta entrar para entrar numa faculdade, e aquele negócio, né, de você vencer na vida. É uma mensagem incrível. Ao mesmo tempo de tudo isso, ela vai se deparar com o racismo estrutural que está na sociedade. Tanto Augusto quanto ela, a mãe, todos ali são negros, então tem essa questão toda, essa discussão. E aí entra, como eu tinha dito, essa questão do racismo estrutural, né? As pessoas olham ela de forma diferente. Tem a discussão do cabelo ali, que na escola mesmo ela sentia que as pessoas olhavam ela, chamavam ela de feia, aquela coisa toda. E quando ela ajeita o cabelo, ela se sente outra pessoa. Tem essa discussão muito incrível também, que eu acho que vale a pena ler para entender. Então, são histórias, né, que tá inserida no nosso Brasil com toda essa nossa diversidade. Ao mesmo tempo, tem essa questão de classes, né, essa questão da discussão de classes, né, porque a gente vê ali a distribuição de renda totalmente errônea, diferente. Tem também uma coisa que eu achei bem interessante, que muitas dessas mulheres, elas vão em busca, né, de um relacionamento com pessoas de outros países. Enfim, o Jefferson Tenório aqui traz nesse livro uma mistura de um retrato tão fiel do Brasil
a violência na periferia, a questão do racismo estrutural, essa questão da intolerância religiosa e ao mesmo tempo essa demonização, né, de religiões, de matrizes africanas. Também ele traz essa questão de muitas mulheres vislumbrar esse casamento com esses gringos, com esses homens de fora, de outros países. É um livro brilhante, né, que eu fiquei impactado e até agora eu estou impactado com tudo o que aconteceu, né? Ainda fico remoendo essa história porque a Stella, ela marcou e ali, e aqui o livro traz essa história, né? A Stella sem Deus. Por que sem Deus? Porque há uma discussão dela para ela tentar encontrar quem é esse homem. Então, quem é esse homem? Que ela vai entrar ali nessa outra religião e ali ela vai ter essa discussão interna, ela vai se deparar com as suas raízes, né? As suas matrizes africanas, aquela região, aquela religião de matriz africana onde ela foi criada, onde é a origem dela. É brilhante, é estonteante, é uma obra-prima. Incrível. Leiam Stella sem Deus e entenda tudo isso, um turbilhão de informações, tá? Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se não tá inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau.